Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, de uma forma realista. Para isso, talvez eu precise te dar uns sacodes aqui e ali, mas tudo para o seu bem. O meu nome é Andréia Sociais. Se você ainda não me segue nas redes sociais, tu tá perdendo, tá? Tem conteúdo tão rico quanto tem aqui neste podcast. Se você também me assiste pelo YouTube, aproveita e se inscreva no canal para ser notificado todas as horas que sair aqui um episódio novo. Vamos falar de um tema espinhudo hoje. Espinhudíssimo, que é a nossa necessidade, que é dessa nossa importância que a gente dá para o que as pessoas estão pensando sobre a gente. Ai, mas Andréia, eu não... Liga. Liga e vocês vão entender por quê. Porém, não é que eu não ligue para o que as pessoas pensam ou pelo que elas estejam falando, mas existem alguns poréns, alguns contrapontos que eu quero fazer vocês pensarem. Para que essa prisão o que o outro tá pensando, o que o outro tá falando, o que o outro está achando, não me literalmente me prenda ou me faça deixar de fazer algo por causa dessas pessoas. Que pra mim é o que tem de pior. O pior realmente é quando eu deixo de fazer algo ou mudo algo que eu estou fazendo e pensando em função do outro, tá? Então, veja, eu não estou falando aqui que a gente não deva levar e nem se preocupar com tudo que as pessoas pensam, porém, eu não posso me aprisionar e eu não posso paralisar. Essa palavra, me paralisar por este fato. Mas, antes, eu tenho duas coisinhas para falar. Primeiro, que vocês estão vendo que o podcast está acontecendo cada dia num cenário vulgo a minha casa. Pois é, queridos. Essa nova casa que a gente se mudou, esse meu estúdio aqui, ele ainda está em construção. O meu outro, do apartamento antigo, eu já entrei, eu já pintei a parede, eu já fiz assim, depois eu não gostei. Não foi nem da cor, eu não gostei da disposição, eu não gostei da iluminação. Então eu falei, não, dessa vez eu vou chegar, eu vou me ambientar, eu vou ver onde tá o melhor som, onde tá a melhor iluminação, onde fica melhor cada coisa. E aí eu vou começar a montar aqui o meu estúdio. Então vocês tenham calma que a gente vai ter um estúdio lindo de maravilhoso que já tá aqui ó, na minha cabecinha, que é tudo muito bem pensado. E o segundo é que carnaval está chegando, algumas pessoas vão viajar e vou dar aqui uma dica super, hiper, mega blaster para vocês dos kits da Dona Insider, nossa aqui parceira oficial desse podcast. Eles têm kits que vão de kits de calcinha, de cueca, de tech shirts, até de conjuntos mesmo já montados, visando um pouco mais de praticidade na nossa vida. Então eles montam um kit que geralmente combina ali todas as roupas, ou mesmo já tem um kit de cueca, já tem a minha brusinha, a tech shirt que eu amo de paixão. E aí o que facilita numa hora de uma viagem dessa? Que o kit já está montado, ele não amassa, tu não precisa ficar preocupado em se amassar e ocupa pouquinho espaço na mala, principalmente quem vai viajar de avião, sabe? O perrengue da mala. Então, eles estão com preços especiais nos kits. Vou deixar aqui embaixo o link que, clicando nesse link, você já tem o nosso cupom adulta já colocado lá no carrinho de vocês. Então, não custa nada, entra aí, dá uma sapiada. Se eu posso dar uma dica, vai de tech shirt. É aquela blusinha que não dá cheiro, não dá bolinha. Eu tenho a minha, já tem alguns anos. Lavo recorrentemente ela, não perde cor, não desbota, não dá bolinha e realmente ela não amassa. E tem kit de tech shirt. Vou deixar aqui o link, vocês vão lá fortalecer as marcas que fortalecem esse podcast. Vamos lá. Aconteceu um caso assim, não muito recente, de que uma pessoa que eu conheço, ela fez um comentário, tal, numa rede social. E aí, a pessoa dessa rede social criou um post pra
meio que expor esse comentário. Veja, não era um comentário agressivo, não era um comentário nada, mas era uma opinião da pessoa. E ela estava ali num post onde eram emitidas várias opiniões, tá? E aí, o dono da página pegou exatamente este comentário, foi lá, criou um post e tal, explicou, nananana. Show, beleza. Não foi uma exposição, porque não teve nada de hate, nem nada. Então, ele só pegou o comentário e criou um post em cima disso, tá? Essa pessoa que eu conheço viu, show, beleza. Seguiu a vida dela. Até que o dono da página não sossegou. Foi lá, marcou essa pessoa que eu conheço, falou tipo assim, tá explicado agora? É. O que eu achei, assim, de uma infantilidade bem grande, mas enfim. E aí, essa pessoa que eu conheço respondeu, falou assim, não, olha, primeiramente, cuidado de ficar usando, né, tinham vários comentários, tipo, pegar o meu, minha foto e tal, tentar ir para um caráter um pouco, às vezes até vexatório, vir aqui me marcar, enfim, mas tá ok, tá beleza, entendido e tal. E aí a pessoa não se contentou. Sabe aquela pessoa que ela tá afim da briga, assim? Ela tá dando uma boiada pra entrar na briga? E aí ela foi lá, respondeu num tom extremamente agressivo, meio que deixou claro, tipo, você não entende nada, você tem que estudar, você tem que se atualizar, piriri pororó, assim. Começou aí, sabe aquele assim, partiu pra baixaria, a gente sabe que a razão foi-se embora? Enfim. E eu tava conversando com essa pessoa e tal, e eu me lembro que na época, o que tava acontecendo, o bololô todo, eu falei assim, cara, não responde. Não entra na pilha. Não responde, assim. E aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, pô, mas o cara tá me tirando pra burra, falando um negócio desse e tal. E aí eu me lembro que eu fiz a seguinte pergunta pra essa pessoa. Quem é essa pessoa que tá te falando isso? Quem é? Assim, na sua vida. Quem que ela é? Você conhece? Ela é alguém que você respeita? Alguém que você admira? É um referencial de alguma coisa pra você? Não. Tá, então que ela esteja te chamando de burra. O que isso muda pra você? Mas tá ali, outras pessoas estão vendo. Eu falei, tá, que outras pessoas estejam vendo. Novamente, mesma pergunta. O que isso muda pra você? E aí a pessoa parou. Ela pensou. E ela falou assim, caramba, não muda nada mesmo. E seguiu a vida dela. E a vida segue, porque as coisas na internet elas são muito rápidas, as coisas acontecem muito rapidamente. Mas tal qual não é a nossa surpresa, que a gente se pega, em alguns momentos, muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, achar ou falar ao nosso respeito. E realmente acontece. E sabe por que acontece? Porque nós somos seres sociais. Por mais que você ame o silêncio, você gosta da sua solidão, você gosta do seu cantinho, a tua natureza, ela é social. O ser humano, ele não nasceu para ser sozinho, tá? Deus, inclusive, viu isso já lá em Adão. Falou assim, seu filho, não é pra você ser sozinho, não. Vamos te arrumar uma dorzinha de cabeça aí. Tá muito tranquilo. Brincadeiras à parte, nós não nascemos pra ser sozinho. A gente gosta da nossa solitude, mas a gente não gosta de viver em solitude. Se você gosta demais, geralmente alguma coisa ali tá um pouquinho complicado, às vezes tem um trauma, alguma coisa, mas naturalmente somos seres sociais. Tanto é que depois da morte, o nosso maior medo é passar vergonha em público, porque isso significa aceitação, significa aprovação das pessoas. Tá? Então, se a gente é um ser social, obviamente é que a gente se importa demais com o que as outras pessoas pensam sobre a gente. Porque quando eu vejo que uma pessoa está falando algo ou pensando algo sobre mim, isso, de certa forma, está me validando socialmente. E perante os outros, a gente não quer ser desvalidado, se existe essa palavra, invalidado, perdão.
Eu tenho medo de ser invalidado, eu tenho medo de ser desrespeitado, eu tenho medo de ser desaprovado. Então, ok, um medo válido. Eu conto pra todo mundo que eu tinha um verdadeiro... Gente, olha, isso me assombrou tantos anos, tantos anos. Eu tinha um medo, um pavor, assim, um pânico de todas as vezes em que eu entrava em um lugar que eu não conhecia, tipo, uma escola nova, quando eu ia visitar uma igreja nova, quando eu ia na casa de alguém que eu não conhecia, ali na minha adolescência, eu tinha um medo absurdo de cair. Eu tinha medo de cair. Andréia, mas você sempre caía? Não. Mas eu morria de medo de cair. Na verdade, o cair ali, hoje eu enxergo como o medo de passar uma vergonha em público. E eu colocava isso no cair. Então, nossa, eu lembro quando eu fui mudar de escola lá, que eu fui pro ensino médio, que eu virei bolsista. Gente, eu fiquei semanas me angustiando e passando mal. Eu falava, eu vou cair na frente de todo mundo, eu vou cair na frente de todo mundo, eu vou cair na frente de todo mundo. Eu me lembro que depois do primeiro dia eu encontrei minha avó, ela falou, e aí, filha, caiu na frente de todo mundo? Eu falei, não, vó, não caí, tá tudo bem, tá tudo certo. Passei outras vergonhas depois, mas assim, agora tá tudo certo. Porque eu tinha medo, eu tava chegando num lugar novo, pessoas novas, eu queria que elas tivessem uma boa visão sobre mim. Então, é normal. Ah, mas eu não liga. Ai, anjo, não. Liga. Talvez mais, talvez menos, alguns mais, alguns menos, mas liga. Tá. Ainda mais se tu for adolescente, então, meu Deus, a gente quer agradar, a gente quer pertencer. Então, aí que a gente quer realmente, a gente se importa demais com o que vão falar, o que vão pensar da gente. Só que aí a gente vai indo pra vida adulta e isso vai ganhando tons não muito bons. Porque eu percebo que algumas pessoas, elas vão travando a própria vida, preocupadas demais com o que o outro vai pensar. E aí, veja, aqui tá o grande X da questão. É cretino eu dizer pra vocês assim, não ligue pro que os outros pensam, pro que os outros falam. É cretino isso. Porque, veja, eu moro com o Maicon, tá? Quando o Maicon, ele me fala alguma coisa, do tipo assim, Andréia, melhora essa cara. Tu tá com a cara muito amarrada, tá com a cara muito fechada. Lógico que meu instinto seria falar assim, vai te catar, eu caguei, tô ligando porque os outros, né? Mas eu sei que como meu marido, me conhecendo, sabendo da importância, né? Às vezes eu tô em rede social, aí eu vou pra rua, as pessoas esperam um certo comportamento. Eu sei que não dá pra eu sair por aí com a minha carinha amarrada de sempre, minha carinha de bode. Porque se eu me encontrar na rua, eu vou estar séria, eu vou estar... Parece que eu tô o cão chupando manga. E às vezes eu tô, mas... Eu sei que o Maicon está falando isso por me conhecer, conhecer a minha história, saber o que isso representa. O que é muito diferente de chegar uma pessoa que não tem a menor intimidade comigo, olhar pra mim e dizer, nossa, melhora essa cara. Essa sua cara de bunda. É muito diferente. Por quê? É imprescindível que eu leve em consideração pessoas que são importantes ou que conheçam a minha história, me amem o suficiente, que eu leve em consideração o que elas estão falando, pensando sobre mim. Veja, levar em consideração não é se importar a ponto de, é levar em consideração. Uma vez que eu não pergunto, se o senhor, meu marido, chega e fala, Andréia, você precisa melhorar nisso, eu vou levar em consideração. Eu vou ponderar o que tá certo, o que não tá certo. Se me ficar alguma dúvida, eu vou falar, não, Nene, por quê? Qual que é o sentido aqui? Mas eu vou levar em consideração, vai ter um peso diferente. E não que eu vá acatar, mas eu vou levar em consideração. Só que aí qual que é o problema na vida adulta? Que a gente começa a colocar todo mundo num balaio só. Aí eu coloco no balaio o pai, a mãe, a irmã, o marido, o tio, o gato, o papagaio, o cara que trabalha comigo,
o entregador, o cara que eu não conheço, a pessoa que tá assistindo o meu Instagram, a pessoa que eu não conheço. Você começa a levar em consideração tudo. Absolutamente tudo que as pessoas estão pensando, levando em consideração. E aí isso beira a insanidade. Por quê? Pessoas que não te amam, não porque te odeiam, não te amam, não tem proximidade. Pessoas que não te amam, que não conhecem a sua história, muito provavelmente vão saber de você o superficial. Podem olhar pra você, achar que te conhece, achar que sabe o que é melhor pra você, mas não conhece a tua história, não sabe a tua motivação, não entende o teu verdadeiro porquê. E aí você ouve uma pessoa dessa que não conhece a sua história, que não sabe da sua motivação, e você dá o mesmo peso do que ela fala pra alguém que te conhece, conhece a sua história, conhece a sua motivação. Tá errado. É uma merda colossal fazer isso. Porque daí eu começo a fazer o quê? Travar. Aí vem a galera da criação de conteúdo, né? Quando a pessoa faz consultoria comigo pra criação de conteúdo e tal, fala assim, ai, mas eu tenho medo do que a galera vai falar, que não sei o quê. E aí a minha primeira pergunta é, quem vai falar? Quem é que vai falar? E se falar, o que isso afeta na sua vida? Porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu nunca me esqueço de uma menina que era uma conhecida nossa, assim, e tal, e eu comecei a criar conteúdo mais fortemente durante a pandemia. E se vocês lembram, durante a pandemia, tava lá o pico das lives. Todo mundo fazia live e tal, pra entreter a galera e não sei o quê. E eu comecei a fazer live também. E eu fazia live todos os domingos. E aí, eu me lembro que, acho que na minha primeira live, foi meio que a live dos amigos. Eu chamei todos os meus amigos, pelo amor de Deus, não deixa eu lá sozinha, não deixa eu falando pra ninguém e tal. E aí, na segunda-feira, eu lembro que eu cheguei no lugar, essa pessoa estava, e aí todo mundo falou, meu, que legal, você fala muito bem, foi muito legal, foi muito jóia, não sei o que, tá. E a pessoa do completo nada, olhou e falou assim, mas nem você nem o Papa me faz assistir uma live. Negócio chato pra caramba, pode ser você falando que eu não vou assistir. Menina, mas aquilo me pegou num lugar tão... Mas eu fiquei tão magoada na época. Nem era amiga próxima. Eu fiquei tão magoada na época porque eu já comecei assim... Putz, se ela pensa assim, uma galera pensa assim. E aí eu tô fazendo papel de pateta. Porque eu tô fazendo live. Que não sei... Mas... Foi graças às lives, neste período de tempo, que muitas pessoas chegaram no meu perfil. Foi graças a essas lives que eu tive um crescimento em meses, assim. Eu lembro que foi 3, 4 meses, eu fui de 3 mil para 30 mil seguidores. Cara, isso era absurdo na época. Um absurdo. Numa época que não tinha Reels. A gente não tinha Reels, querida. A gente tinha IGTV. Era um videozinho assim. Então, assim, pra você viralizar, pra você crescer, não tinha essa de viralizar. Você tinha que contar com a distribuição ali orgânica e tal. E foi graças às lives que eu comecei a chegar em mais pessoas. Chegando em mais pessoas, o meu perfil cresceu, eu mudei de conteúdo e cá estou falando com vocês neste podcast. E se eu tivesse parado? E se aquele comentário de uma pessoa que não entendia os meus planos, não fazia ideia do porquê eu estava fazendo aquilo, me travasse? Foda, né? E você? Que tá aí travado, com medo de que estranho vai pensar? E você? Que não tá dando esse passo de coragem que a vida tá te exigindo porque os parentes vão comentar. Porque os amigos, o que vão achar? O que vão pensar? E você? E a gente precisa revisitar isso na nossa cabeça, porque é muito fácil a gente cair nessa. Porque, como eu falei pra vocês, o nosso pior inimigo, ele existe dentro da nossa cabeça. E ele tá o tempo inteiro. Você vai passar vergonha, você vai ficar sozinho, você vai fazer papelão, as pessoas não vão te aceitar, vão fazer chacota de você.
O nosso inimigo não tá fora, gente. O nosso inimigo tá dentro. E ele vai ficar martelando na tua cabeça que tudo que você fizer vai ser pra te queimar, pra te desprestigiar. E não é. Sabe, mesmo as pessoas que nos amam podem falar grandes besteiras pra gente. Grandíssimas besteiras. Pro nosso bem. Tem gente que pode olhar pra você e sobre um sonho seu e falar assim: não siga, não faça, por um excesso de proteção. Como meu pai. Ai, essa eu tenho que contar aqui, gente. Final do ano eu tava na praia e aí meu pai ia descer pra uma outra praia, passou aqui pela cidade onde eu e minha irmã mora. E aí ele foi ver minha irmã. E aí a minha irmã falou assim: nossa, acho que o pai tava puto que você começou a fazer triatlon. Aí eu falei: por quê? Ela falou assim: nossa, porque eu comentei, ai, que a Andréia tá no triatlon. Que ele deu um berro. Nem me fala. Dona Andréia é isso. Ela vê um perigo, vou lá, vou de cabeça. Onde tiver um perigo, a dona Andréia tá com a cabeça enfiada. Ela falou: Andréia, eu já até mudei de assunto pra nem entrar no assunto do velho. Por um excesso de zelo. Mas, tipo assim, o quanto isso me faz bem, o quanto esse esporte me faz bem, o quanto me deixa viva, o quanto me tira da minha, sabe, da minha zona de conforto. Mas eu sei. O Maicon, que vive sobre o mesmo teto que eu, que é educador físico também, sabe disso. Mas talvez o meu pai, por a ignorância mesmo de não saber como funciona, como é, o excesso de zelo de pai, enfim, não vai entender. E se eu escutasse ele? Se eu me guiasse pelo medo dele? Será que eu conquistaria tantas coisas boas que eu tenho conquistado na minha vida? Graças ao esporte? A minha disciplina, a minha resiliência, a minha força de vontade, a minha motivação. Então, meu bem, não é que a gente não deva ouvir as pessoas. O problema é que a gente não deve levar em consideração todo mundo que fala, todas as vozes. Inclusive aquela voz que está dentro da sua cabeça tentando te paralisar. Eles não precisam saber o porquê. Só você precisa saber o grande porquê. Só você precisa saber do grande motivo. E isso basta. O mais próximo, o mais chegado, o Maicon sabe todos os meus porquês, minha motivação. Mas se ele falar alguma coisa, eu vou ouvir, eu vou levar em consideração. Mas ainda assim, eu sei o motivo. Eu sei do grande porquê. E será que você também não precisa ter isso muito claro na tua vida? Antes de sair por aí escutando todo mundo. Pensa nisso. Um beijo, até a próxima.